Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, salve, como é que você tá? Tudo bem? Espero que esteja bem, com saúde, estudando muito e aprendendo aí esse mundo maravilhoso que é a nossa estatística, né, dentro da nossa matemática. Pois bem, o que nós fizemos aí? Tivemos na aula passada dois problemas, né, eu deixei para você trabalhar para que a gente pudesse corrigir nessa nossa aulinha hoje, nessa nossa aula de hoje. Então vamos lá. Primeiro eu quero revisar com você o conceito de mediana, né? Nós vamos usar bastante esse conceito, então é bom você lembrar desse conceito. Observe que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho um número ímpar de quantidade de dados, né? Então esses dados poderiam ser quantidade de objetos, né? Eu poderia estar trabalhando com a idade de crianças que estudam numa escola ou crianças que moram num prédio. Aí a minha intenção é perguntar quanto é que vale a mediana dessa amostra, desse grupo que está sendo analisado. Veja, como nesse grupo que está sendo analisado, ele já está em ordem crescente, ele poderia estar em ordem decrescente também, mas a gente evita isso, né, para que a gente sempre trabalhe em ordem crescente. Não teria problema inverter, mas vamos trabalhar sempre em ordem crescente, ok? Nesse caso aqui, já está em ordem crescente. A mediana é esse valor médio aqui, onde eu tenho 3 elementos para um lado e 3 elementos para o outro. Isso só vai acontecer, eu só vou ter um número ímpar de elementos para um lado, uma quantidade igual de elementos para um lado. No caso aí, uma quantidade ímpar, né? E uma quantidade igual de elementos para o outro, se eu tiver um total aqui de elementos que se dá através de um número ímpar de elementos, né? Aí a mediana é 7, eu nem preciso calcular. Agora, nessa situação aqui, não. Observe que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 elementos. Então, eu não tenho um elemento central, né? Eu não consigo determinar um elemento central, que seria a mediana, que determinaria uma mesma quantidade de elementos para os dois lados. Então, o que eu faço? Eu seleciono aqui esses dois elementos centrais, o 5 e o 7. Aí eu tenho 3 elementos para um lado, 3 elementos para o outro. Aí eu faço, nesse caso aqui, a média aritmética entre esses dois valores. E aí eu tenho uma mediana valendo 6, né? Então, quando eu tenho aqui um número ímpar de elementos, a mediana já é o elemento central. Quando eu tenho aqui um número par de elementos, eu vou fazer a média aritmética desses dois valores, ok? Na aula anterior a gente não precisou fazer a média aritmética porque os dois valores eram iguais, né? Eu somaria os dois valores e dividiria por 2, seria o mesmo valor, né? Agora presta atenção no que ele fala aqui. Vamos lá. Com o objetivo de melhorar sua estratégia de marketing, uma empresa desenvolveu uma pesquisa sobre veículos midiáticos mais acessados pelo seu público-alvo e montou um gráfico de setores com base nesses valores. Se a quantidade total de votos acumulado do segundo lugar ao último na pesquisa foi 54. Então veja, essa pesquisa ela foi dividida, né? Eu tenho lá um gráfico de setores, né? E ele está dizendo o seguinte: do segundo ao último foi 54. Então, eu tenho aqui uma região que representa do segundo ao último candidato, né? Aliás, seria até melhor eu representar essa região, porque ele fala assim: qual deve ser a quantidade mínima de votos recebidos pela mídia do primeiro lugar, de modo que ocupe pelo menos 240 graus, né? Então, eu teria que, ele estaria ocupando aqui pelo menos 240 graus, ok? Então, o que ele fala aqui? Primeiro, se do segundo para o último lugar nessa pesquisa foi 54, então 54 candidatos, 54 que foram pesquisados aí do segundo ao último, eles correspondem a esse setor aqui, o restante 240 graus, né? Veja uma coisa, o que eu vou fazer aqui? Eu sei que o total seria quanto? 360, né? Então eu quero saber quanto que corresponde esse ângulo aqui para eu ter 54 graus, ou seja, eu ter 54 pesquisados ali, 54 que ficaram do segundo ao último. Para eu somar 360, eu tenho aqui 240, o que estaria faltando aqui é 120.
Então, eu posso perceber uma coisa, se 120 equivale a 54, que seria do segundo ao último, esse 240, teoricamente eu faria, equivale a x, né? Então aqui eu teria que fazer uma regra de 3, mas no nosso caso não precisa. Porque se você parar para observar, o que aconteceu? De 120 para 240, eu tenho o dobro de 120 para 240. Então, no mínimo, eu teria que ter o dobro de 54, que é 108, ok? Então, eu teria ali 108, que seria o dobro de 54. Então, analisando aqui o problema. Com o objetivo de melhorar sua estratégia de marketing, uma empresa desenvolveu uma pesquisa sobre veículos mediáticos, né? Veículos que usam desde linguagem escrita, texto, imagens, né? Uma linguagem mais mediática, uma linguagem variada, múltipla, de comunicação com o seu público, né? Mais acessado pelo seu público-alvo, e montou um gráfico de setores com base nesses valores. Se a quantidade total de votos acumulados do segundo lugar ao último nessa pesquisa for 54, então eu tenho 54 votos, que o segundo lugar até o último lugar, até o último lá que recebeu votos, daria 54 votos. Aí ele fala o seguinte: qual deve ser a quantidade mínima de votos recebidos pela mídia em primeiro lugar, que ocupe pelo menos 240 graus nesse gráfico? Então o que acontece? O primeiro lugar, ele tem uma fatia maior do gráfico, 240. Lembre-se que metade do gráfico de setores seria 180. Como ele tem 240, ele tem uma fatia maior do que a metade, né? Ele tem uma fatia muito maior aqui, 60 graus maior do que a metade. Então, olha o raciocínio que nós fizemos. O total aqui do gráfico inteiro seria 360 graus. Então, 240 mais 120 daria 360. Então, o 120, o setor que corresponde do segundo ao último, seria 120 graus, que equivale a 54, né, 54 empresas, né, que foram votadas aí. Então, o dobro de 120, 240, daria 108. Ok? Então, um exercício que trata de gráfico de setores, é muito importante, né? A gente chama vulgarmente de gráfico de pizza, né? Agora, observe essa situação. Eu vou dar um tempinho para você ler, para a gente resolver aqui. Vai lá. Olha lá o que está acontecendo. Vamos ler com calma aqui. Ele diz o seguinte: na primeira aula de matemática da nona semana, né, 9 alunos participaram de uma atividade envolvendo as médias. Deveriam ser contadas as quantidades de itens em seus estojos. Com base nesses dados, a média seria calculada. Como uma aluna faltou, foram calculados somente de 8. Então veja uma coisa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar do menor para o maior, né? Então o meu menor ali é 9, o meu menor item é 9, aliás é 6, né? Eu tenho 6 ali, que é o caso da Maria Eduarda. Maria Eduarda é a que leva menos, dentro do estojo dela tem uma quantidade menor de itens. Aí depois de 6, que é a Maria Eduarda, eu tenho 9, que é a colega dela, né, a Nelly. Depois de 9, eu tenho ali 13, eu tenho 12, que é o caso ali da Denise. Depois de 12, eu tenho 13, que é o caso do Lucas. Depois de 13, eu tenho alguém com 14, não. Eu tenho alguém com 15, não. Eu tenho alguém com 17, eu tenho com 17. Depois de 17, eu tenho com 18. 18, eu tenho 19. E 19, eu tenho, fechando ali, 20, que é a Camila, né? Então, o que nós vamos fazer agora? É importante você conferir duas coisas. Conferir quantidade, para ver se eu estou, né, com a quantidade certa. Eu tenho que ter 8 itens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a sequência, o menor é 6, depois nós temos 7 não tem, 8 não tem, nós temos 9, 10 não tem, 11 não tem, nós temos 12, aí nós temos 13, 14 não tem, 15 não tem, 16 não tem,
nós temos 17, aí 17 nós temos 18, 19 e 20. Fechou, né? Aí o que acontece? Olhe a sequência do problema. Na aula seguinte, todos os alunos estavam, foi verificada a quantidade de itens no estojo da aluna que havia faltado e constatou que a mediana continuou a mesma. Agora, observe uma coisa aqui. Se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quem vai ser a minha mediana aqui? Eu não tenho um valor médio estabelecido. Então, o que eu faço? Eu pego esses dois valores aqui e, a partir desses dois valores, eu faço a média aritmética deles. Então, a mediana aqui vai ser a média aritmética entre 13, 17 e 2. Se eu somar 13 mais 17, eu vou ter 30. Então, eu tenho lá 30 divididos por 2, eu vou ter uma mediana valendo 15. Ok? Agora, olha que interessante o que o problema falou. Ele disse o seguinte: quando essa aluna entrou, né, ou seja, quando essa aluna que faltou passou a fazer parte desse grupo, a mediana não mudou. Aí ele pergunta, qual a quantidade de itens que essa aluna tem no estojo? Peraí, como é que eu vou descobrir a quantidade de itens que essa aluna tem no estojo, levando em conta que ela faltou no primeiro dia e hoje ela está presente? Como é que eu vou descobrir isso? Pelo fato da mediana não ter mudado. Porque assim, o que nos obrigou aqui calcular a mediana, né? Para nós calcularmos essa mediana, nós tivemos que fazer a média aritmética desses dois valores aqui, porque eu tinha uma quantidade par de valores, né? Então, numa quantidade par de valores, eu tenho que fazer uma média aritmética, ok? Agora, a partir do momento que essa menina que faltou e passou a fazer parte agora do grupo, eu tenho de 8 para 9. Então, se eu tenho de 8 para 9, eu agora vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Significa que agora eu tenho um número ímpar de elementos. Se eu tenho um número ímpar de elementos, a mediana ela já é o elemento central. Como não mudou a mediana, quem é a mediana? Continua sendo 15. Mas como agora 15 não é um valor que sai de uma média, esse 15 é o valor da mediana, ou seja, é a quantidade de itens que a pessoa que está aqui tem, quem é essa pessoa? A que entrou, né? Se ela entrou, ela entra com 15 itens no seu estojo, ok? Viu que problema interessante? Né? Nós fizemos um cálculo de mediana, descobrimos que a mediana era 15, tínhamos um número ímpar de elementos, aqui um número par de elementos, tivemos que fazer a média aritmética por ser um número par, e a partir do momento que eu tenho um número ímpar, a mediana é a própria quantidade de elementos no estojo dela. Então essa menina que faltou, ela tem 15 itens no estojo agora presente lá em sala. Beleza? Então, 15 itens em seu estojo. Agora tem um exercício aí para a próxima aula que eu quero que você faça o seguinte. Nós temos uma tabela aqui, né, em que é uma máquina, essa máquina ela vende café preto curto, café preto longo, café ao leite, cappuccino e chocolate quente. Eu quero que você pegue aqui, ó, do café preto curto, esse item aqui, ó, do café preto longo não precisa fazer. Vamos fazer só do café preto curto. Eu quero que você faça a média, a mediana e nós vamos falar o conceito de moda, né? Ou seja, o que é esse conceito de valor modal, beleza? Então, tá aí. Um bom trabalho para você, capriche, né? Dê uma boa olhada no que nós fizemos aí na aula anterior, um bom estudo e até o nosso próximo encontro.